Então, agora eu passo aqui para o nosso querido colega Gabriel Sampaio, da Conectas. Gabriel, você também aí tem a palavra, por gentileza, por 20 minutos. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito bom dia, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à Defensoria Pública por me dar a oportunidade de estar aqui na presença da Luciana, da Natália, que são mulheres que nos inspiram muito nessa luta e que nos trazem com muito brilho as questões, facilita bastante nesse processo de diálogo e de fala, enfim. Uma alegria muito grande, deixar um abraço especial também para o Matheus, também pelo convite. E vamos lá, né? Queria, nessa linha das saudações e nessa parte inicial também, dedicar esse momento de fala também para uma breve reflexão por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Um país que já perdeu, já estou até perdendo a conta, né? Já passaram de 350 mil mortes. Nós temos na condução do país um presidente da República incapaz de ter a sensibilidade com as mortes que nós estamos tendo e que reproduz as bases de uma política que tem relação com essa política de drogas que a gente vai dizer, ou com aspectos bem importantes dessa política, né? Que tem um resultado genocida. As pessoas podem até querer discutir as questões conceituais, mas que o resultado é genocida, que reproduz a necropolítica, estão os dados aí. Estão os dados comprovando, né, quem morre mais nessa crise. Tem a história do próprio atual ocupante do cargo, que já comparou pessoas negras a pessoas quilombolas a arrobas de carne, né? Que aqui, já que estamos diante de um público que atua com os direitos humanos, de mulheres como Luciana e como Natália, que quando votou no processo de impeachment fez referência a um torturador contra uma presidenta que tinha sido torturada. Quer dizer, tudo que há de mais contrário aos direitos humanos, nós podemos exemplificar no que tem sido a condução do país por esse presidente da República. Então, nesse momento de pandemia, é até difícil a gente não começar também fazendo referência a esse aspecto, talvez para nos ajudar a trazer um aspecto importante desse debate, né? Eu fico pensando que essa agenda do RE é a agenda do processo civilizatório, é a etapa tão inicial desse processo civilizatório, né? O recurso trata de uma hipótese de criminalização do porte para consumo de drogas. Como Luciana bem colocou, a lei de 2006 ela até já é um avanço em relação à nossa história legislativa, mas acho que a gente agora talvez esteja em condições de começar a discutir mais o nosso processo civilizatório, né? As pessoas talvez, por conta de todo o debate que é feito em torno da criminalização das drogas, talvez percam um pouco a referência do impacto que a necropolítica tem na lei de drogas, mas talvez vendo tantos corpos tombarem por conta de uma pandemia, talvez a gente consiga contrabalançar um pouco melhor o que é ter a deturpação de alguns conceitos para atingir alguns resultados que são absolutamente contrários aos direitos de cidadania da nossa população, né? O uso da ideia da saúde pública para criminalizar condutas como o porte para o consumo, até o tráfico de drogas, levando ao limite esse argumento. Que tutela a saúde pública se tem criminalizando alguém que porta algumas gramas de qualquer droga? E qual é o critério para o descrime? Dizer que maconha ou qualquer outra droga? Qual é o critério para se atribuir uma suposta tutela à saúde pública
a criminalização das drogas, a criminalização do porte para o consumo de drogas. Onde isso tem cabimento? Acho que até nós temos um papel importante, enquanto operadores do direito, juristas, de questionar esses conceitos. Eu, na faculdade, aprendi sobre a partir dessa tradição. Não, a lei de drogas tutela a saúde pública, mas que saúde pública? Se há alguma tutela da saúde pública, então vamos propor. É importante que nós, inclusive pessoas negras, façamos essa proposta. O que se tem de tutela da saúde pública que se impõe em relação a esse genocídio contra a população negra? Se há alguma tutela à saúde pública, ela está em desfavor da vida das pessoas negras que são atingidas por essa política de drogas. E aqui o tom do racismo estrutural. Não é transversal somente, é estrutural. Da mesma forma que, na nossa história de formação legislativa, na nossa história constitucional, foi estrutural para manter o racismo. Algumas opções que estão na origem da nossa nação. A Constituição de 1800, a nossa primeira Constituição de 1824, que não acabou com o regime escravocrata. Formamos, então, um país independente que se estruturou a partir do modelo escravocrata, né? Quando houve ali a tentativa de se questionar minimamente o modelo escravocrata, o imperador, herdeiro do trono de Portugal, resolveu outorgar uma Constituição. Na base de uma lei de terras de 1850, que preparou a transição para o fim da escravidão, vedando o acesso a terras e vedando o acesso aos meios de produção à população negra que potencialmente sairia do processo de escravidão. E uma legislação de cunho penal, que aí a gente tem tranquilidade em falar, desde da sua origem, voltada para disciplinar os corpos, voltada para consolidar esse modelo de poder, já vem da base do modelo escravocrata, o seu uso destinado para esses fins de poder e, portanto, um poder escravocrata legitima um direito penal escravocrata. A nossa transição, rompendo com o modelo escravocrata, é uma transição que mantém as mesmas bases. A base do não acesso aos meios de produção, a base da lei penal, que reforça um poder no mesmo sentido, que criminaliza desde a vadiagem, as manifestações culturais da população negra, e que se consolida também numa legislação de drogas repressiva e que vai atingir aqueles mesmos corpos que a legislação tradicionalmente sempre atingiu. Está na estrutura da legislação, e quando ela trata do tema das drogas, se não precisa estar de forma positivada aquilo que cabe à população negra, na sua aplicação está demonstrado o que cabe à população negra. Quando é preto, nunca vai ser usuário, vai ser sempre traficante. Quando é preto, o estereótipo é o estereótipo daquela pessoa perigosa, daquela pessoa que causa risco à saúde pública. Até para o conforto de algumas famílias, né? As pessoas que usam drogas são sempre aliciadas por aquela figura negra que está ali aliciando novos usuários para tirá-los do caminho do bem. Então, dessa forma, até se imagina, dentro dessa concepção de reposicionar, posicionar o debate do racismo estrutural em torno dessa discussão, inclusive da discussão legislativa, nos ajuda também a compreender que essa agenda hoje no Supremo Tribunal Federal, de modo a
a incidir sobre a descriminalização do porte para o consumo próprio, se revela com a tarefa civilizatória talvez mais ao nosso alcance. E quando se fala do porte para o consumo, grande parte da população que discute o tema de drogas, até no meio jurídico, no meio judicial, consegue enxergar para além dos impactos dessa legislação para a nossa população negra. Porque, lamentavelmente, nós temos que fazer uma crítica às nossas instituições atualmente, em que pese defendermos a sua existência, a importância delas e do regime democrático. Mas nós temos que reconhecer que as nossas instituições democráticas foram incapazes e têm sido incapazes de dar respostas estruturais ao nosso problema do racismo. Nós precisamos dialogar sobre a incapacidade das nossas instituições em dar as respostas. Hoje até já se coloca em votos a identificação do racismo, já se coloca na narrativa, mas as medidas concretas falham. Falham enormemente. E aí não se dá o passo posterior. E ficamos presos, e aqui esse passo a partir do RE é importante, ao maior veículo de empatia que nós temos, as pessoas identificando na situação do usuário algo para além do que a necessidade dessa tutela da saúde pública, né, em geral representada pelos riscos causados pelos corpos negros que fazem parte ou não desse mercado de drogas. Então, é um primeiro passo civilizatório, e nesse caso é um passo fundamental, importantíssimo, nós queremos dar esse passo. É até curioso que, a partir da inspiração de 2006, dos preceitos constitucionais e de todo o impacto que tem essa política, a gente tenha demorado tanto para chegar nesse estágio de discussão. O Rafael pode até me corrigir, mas o recurso até diz respeito a alguém que estava, acho que, com 3 gramas. Gente, nem que seja para discutir a administração da justiça. Como é que chega ao judiciário uma questão dessa? Como é que nós chegamos a esse estágio de precisarmos fundamentar que alguém com 3 gramas de uma droga está sendo levado ao sistema de justiça e nós estamos ocupando as nossas instituições, a instituição judiciária, policial, com um tema como esse. Esse é um veículo, talvez, em que nós possamos utilizar desse espaço, desse debate e outros espaços para discutir a essência da questão, discutir a questão estrutural. A questão estrutural é que nós precisamos ter um sentido da nossa civilização. Nós não podemos estruturar uma civilização que se ocupa de um tema como esse, enquanto pessoas estão morrendo de fome, enquanto nós temos que secar as lágrimas de mães negras nas nossas comunidades, perdendo seus filhos, por conta de uma política que não tutela a saúde pública. Não tutela a saúde pública. Em nenhum aspecto, vamos discutir qualquer aspecto, vamos fazer o debate. Que saúde pública é tutelada? Se as principais drogas que causam algum, vou chamar de transtorno, mas que geram maior ocupação do sistema de saúde são as drogas lícitas. Vamos dizer, então, que levar ao sistema de justiça alguém que está consumindo outras drogas, levar ao sistema prisional, isso resolve um problema de saúde pública? Não resolve. Que modelo de civilização que nós queremos criar? É o modelo que nós precisamos construir a ameaça do direito penal para que as pessoas não
não utilizem de drogas? É isso? Em pleno século XXI? Esse modelo de civilização que a gente quer criar? É alimentar o sistema de... alimentar o mercado de tráfico de armas para matar a população, porque nós queremos proteger as pessoas do consumo de drogas? É esse modelo de civilização? É ter que levar o STF, a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio de uma DPF, que está servindo para matar a população até em período de pandemia, porque tem que sustentar um argumento que não para em pé, gente. Não se tutela a saúde pública. Se promove um genocídio da população negra. Se sobrecarrega o sistema penitenciário. E aí nós levamos ao Supremo Tribunal Federal a discussão a partir de alguém que estava com 3 gramas de drogas, a importância de descriminalizar o porte para consumo. E é isso mesmo, nós queremos que descriminalize, que isso seja pautado imediatamente e que isso seja veículo para uma discussão radical da política de drogas. Chega um momento que nós mesmos nos esgotamos em ter que, toda vez, relembrar em todos os debates o que significa, do ponto de vista do genocídio atual, política de drogas, de reclamar o espaço da discussão do racismo estrutural a partir dessa agenda, quando a gente gostaria de discutir o racismo estrutural em torno das agendas econômicas, das agendas que vão nos conduzir a aspectos mais estruturais, ou que nos coloquem para um projeto de futuro de nação. E aí nós temos que trazer o debate para esse patamar. Do ponto de vista jurídico, portanto, nós, desse campo, né, nós juristas, temos um desafio de cada vez mais trazer esse debate para o seu aspecto estrutural. Enquanto sociedade civil organizada, trazer esse debate para o aspecto estrutural. Não se trata de uma mera questão técnico-jurídica, a diferença do despenalizar para o descriminalizar, se trata muito mais do que isso. É enfrentar uma das bases estruturais do racismo e da desigualdade do Brasil, do nosso país, e da forma como a necropolítica opera. Com esse verniz que nós precisamos desmanchar. O RE talvez ajude as pessoas a identificarem ali, a partir das empatias criadas em torno do debate dos usuários, e a partir daí fazer uma discussão mais ampla. Nós estamos vendo como, num piscar de olhos, ou como nós ficamos impotentes diante das reais ameaças à saúde pública. A pandemia é uma aula viva sobre o que as reais ameaças, como as reais ameaças à saúde pública operam, nos limitando à margem de controle, né? Dá para fazer muita coisa, especialmente tirando esse presidente da República da chefia do Poder Executivo, mas tem uma margem que realmente nós não podemos controlar dessas ameaças. Agora, neste tema, no tema das drogas, nós temos condições, sim, de pautar esse debate e de acabar com essa fantasia de que a criminalização do porte, do consumo, e podemos ir até mais longe, falando do próprio comércio, servem para tutelar a saúde pública, porque nós sabemos que não servem. Então, os dados aí, inclusive, para não deixarmos isso somente na conta da nossa visão sobre a civilização. Os dados demonstram a urgência e a necessidade de uma mudança radical nesse destino.
Agradeço imensamente pela oportunidade, fico à disposição para a rodada de debates. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns pela sua explanação. O pessoal aqui no chat também elogiando muito a importância da sua fala, a importância de colocar esse assunto do racismo estrutural, do problema civilizatório. Talvez, e eu tenho esperança também que esse recurso possa trazer essas questões à tona, notadamente porque, a meu ver, entre outras situações da nossa sociedade, do nosso dia a dia, eu acho que é na política de criminalização de drogas, seja de tráfico, seja de porte, é onde talvez um dos momentos em que esse racismo estrutural mais aparece, mais fica evidente, notadamente na situação que a gente sempre vê no dia a dia, de como é diferente o tratamento de quando um negro é encontrado com uma determinada quantidade de droga e quando a mesma quantidade de droga é encontrada com alguém que não é negro. E a gente vê a diferença no tratamento que isso acontece. A gente vê isso no nosso dia a dia, na Defensoria Pública também. Então, talvez, e eu espero que seja, sim, uma oportunidade de se debater isso e de se enfrentar essa questão. E no aspecto civilizatório, mais uma vez, você tem toda a razão, a meu ver, porque talvez o Brasil ainda, como sempre, a gente sempre fica atrás aí dos demais países. Eu acho que há uma tendência mundial hoje, a gente tem visto isso, uma tendência civilizatória no sentido de acabar com essa criminalização, não só do porte para consumo, como também acabar com essa chamada guerra às drogas, né, que a gente ouve tanto, até os próprios Estados Unidos, ultimamente a gente tem visto aí avanços, recentemente até em Nova York, no sentido de avançar, ou seja, no próprio país que criou o War on Drugs, né, onde se criou essa guerra às drogas, já está havendo esse avanço, no meu ver, esse avanço civilizatório. Aqui perto, o nosso vizinho Uruguai já avançou também, muitos países europeus, e nós ainda discutindo, e veja a dificuldade que nós temos, que a gente nem está falando de uma mudança legislativa, porque talvez hoje isso seja ainda inviável. Nós estamos falando num caminho judicial, num caminho do Supremo, e veja a dificuldade que a gente está enfrentando. Então, importantíssima essa sua visão, importantíssimo esse recado. Eu acho que, espero que seja efetivamente uma maneira da gente discutir esses assuntos, se esse recurso voltar aí a julgamento, e esperamos que seja recentemente.